som do céu chegou, chegou, brilha forte, resplendor, alegria que invade o ser, a palavra viva vem pra você. Som do céu vai iluminar, som do céu vai transformar, a palavra de Deus chegando até você. Som do céu é luz, som do céu, som do céu ecoando o amor fiel. Abre o coração e vem, deixa o céu tocar você. Som do céu. E boa noite, querido ouvinte que está aqui com a gente, ligadinho pela Rádio da Capela FM 105,9, a Voz de Vinhedo. Estamos aqui para mais uma noite, para um tempo abençoado de louvor, oração, palavra para vocês. Vamos juntos até às 10 da noite. E hoje você também pode participar com a gente. Está no ar o seu momento de conexão, fé, esperança. Prepara o coração, nós somos o Som do Céu e hoje nós temos um assunto muito, muito importante para conversarmos juntos. Mas agora eu quero cumprimentar essa mesa que está com a gente aqui, para a gente poder conversar junto com vocês até às 10 da noite. Eide, boa noite. Boa noite, ouvintes. Boa noite, mesa. Boa noite. Boa noite, Dinho. Boa noite, graça e paz a todos os ouvintes. Bom estar aqui mais uma segunda-feira, né, para nós conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Estamos aí nessa jornada do homem espiritual e hoje é o penúltimo. Tá acabando, foi rápido, né? A série, hoje é o penúltimo capítulo. Foi bem dessa série. bem rápido, passou rápido. Hoje falando sobre análise da alma, a mente. Isso Até aí. daqui a pouquinho. Boa noite, Li. Deixa eu aparecer aqui. Ah lá. Eita! Boa noite, mesa. Boa noite. Boa noite, Li. Queridos ouvintes, estamos aqui mais uma segunda-feira e vamos deixar Deus falar aí com a gente aí. Vamos que vamos. É isso aí, boa noite, Eric. Boa noite. E estamos aqui hoje, vamos conversar aí sobre esse assunto, né? A alma aí com, entre parênteses, a mente. E é um assunto bem complexo, porém, hoje aqui, à luz da palavra, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E eu queria agradecer já os nossos apoiadores que têm nos apoiado aqui, estarmos aqui todas as segundas-feiras, das 8 às 10 horas da noite. O primeiro apoiador é Belo Burger. Muito obrigada. Presentes aqui, ó. Milk Moo. Muito Joilton. obrigada. Tanto de Valinhos quanto de Vinhedo. Clínica Veterinária e Pet Shop Arte Animal. Muito obrigada, Pastor Marcos. Mar de Promessas Pescados. Wilson, muito obrigada. DM Assessoria e Eventos. Que o Senhor prospere na sua vida, como já está prosperando. Muito obrigada também. Você que quer ser um dos nossos apoiadores, é só entrar em contato conosco. O número é? Agora você me pegou. Fala o seu mesmo. 19988066437. Repetindo. 19988066437. Isso, nosso pastor Marcos, que está numa escola profética aí, aprendendo muito de Deus, então não está com a gente aqui nesta noite, mas também está conosco, sempre conversando, sempre participando da mesa, e também faz parte aqui, né, dessa conversa de hoje, porque é conversas que nós temos no dia a dia, são coisas que nós conversamos a respeito da palavra, a respeito do ser humano, a respeito
respeito do Espírito Santo. E hoje você é convidado a se assentar à mesa com a gente. E eu vou te dar o número do nosso WhatsApp, se você quiser fazer uma pergunta, mandar o seu recado. O número é 19996600233, repetindo 19996600233. Se você quiser mandar também pelo nosso Instagram, como vocês já fazem, fiquem à vontade, fale conosco. Nós estamos aqui hoje para conversar com vocês, para falar a respeito da palavra e trazer esse assunto tão relevante. Já falamos sobre várias coisas aqui, né, a respeito da vida no Espírito, sobre o homem espiritual, e você é o nosso convidado a participar. Pastor Éder. Boa noite mais uma vez, graça e paz. Só uma correção, esse é o antepenúltimo. Tem mais 2 programas. Ah, tá. A gente conversou a semana passada sobre análise da alma, as emoções. E hoje vamos falar sobre análise da alma, a mente. Então vamos estar aí discorrendo sobre a mente como um campo de batalha, fenômenos de uma mente passiva, o caminho da libertação e as leis da mente. A mente do homem é a sede do pensamento. É ela que nos dá condições de conhecer, pensar, imaginar, lembrar e entender. O intelecto, a sabedoria, a inteligência, humanos e o raciocínio pertencem à mente. De modo geral, a mente é o cérebro. Mente é um termo psicológico, cérebro, um termo voltando aqui. De modo geral, a mente é o cérebro. Mente é um termo psicológico. Cérebro, um termo fisiológico. A mente na psicologia é o cérebro da fisiologia. A mente exerce um importante papel na vida humana porque o pensamento influencia a ação. Pode parecer enrolado, mas nós vamos desenrolar esse manto hoje aqui. E eu gostaria de dar início nessa noite com o texto de J.B. Carvalho, dentro do assunto que nós estamos tratando esses dias aqui sobre o homem espiritual, falando sobre espírito, sobre alma, sobre o corpo, tratando e analisando a alma no aspecto, na parte mental do homem, né, onde a alma faz parte, a mente, já pontuando, né, se você é daqueles que gosta de anotar, a mente faz parte da alma. A intuição faz parte do espírito. Então, com a nossa intuição, nós recebemos a orientação do Espírito Santo de Deus, na nossa intuição. Aí você pode voltar uns programas para trás para aprender um pouquinho sobre intuição. E a nossa mente coopera com o Espírito Santo, porque nós temos uma mente revestida da palavra de Deus. Então a gente busca Deus, a gente lê, a gente clama, a gente ora, a gente trabalha a nossa mente, deixa a nossa mente de uma forma saudável e ativa. Então nós recebemos uma revelação, uma orientação em nosso espírito pela intuição, e agora nossa mente vai trabalhar, vai como se a gente vai assim, essa intuição que nós recebemos, vamos passar, só para entendimento, vamos colocar isso numa prova. Vamos comparar com a palavra de Deus, aquilo que eu estou ouvindo no meu espírito, para saber se verdadeiramente vem de Deus e não vai ter contradição com aquilo que a palavra de Deus já diz sobre nós. Amém? Então, recapitulando, nós recebemos em nossa intuição a revelação do Espírito Santo, na nossa intuição, porque a intuição ela trabalha no nosso espírito. E a nossa mente, que agora é governada pelo Espírito, mas que faz parte da alma, ela vai processar essa informação que nós recebemos na nossa intuição. Então, a nossa mente ela tem um trabalho fundamental. Por isso que a nossa alma tem que estar sendo governada pelo Espírito Santo, através do nosso espírito, para que haja uma harmonia entre o espírito, alma e corpo, para que o nosso pensamento e a nossa mente trabalhem de uma forma adequada, segundo aquilo que Deus planejou. Já pontuando também, lembrando que a mente do homem é responsabilidade do homem.
Deus não vai interferir na sua mente. Deus não vai entrar com pensamento na sua mente para você pensar aquilo. Quem vai fazer isso são os espíritos malignos, que tentam minar a nossa mente, roubar o conhecimento que nós temos de Deus. Deus, ele vai trabalhar na nossa intuição. É como se fosse uma inspiração dentro de nós. Recebemos algo do Espírito, percebemos isso, e agora nós trazemos a nossa mente que foi renovada. Amém? E essa mente renovada vai pegar essa informação, vamos pegar a palavra de Deus, vamos avaliar aquilo que nós estamos recebendo, para então nós caminharmos sobre aquilo. A gente não deixa a mente nossa solta, vaga. Mas antes de entrarmos efetivamente nesse assunto, eu quero falar do texto do J.B. Carvalho, que eu achei muito interessante, porque pontua um pouco aquilo que nós estamos conversando esses dias aqui. Acho que é o 8º programa já sobre esse assunto, né? E J.B. Carvalho diz assim, ele começa com uma pergunta: a psicanálise é uma nova religião? Toda religião precisa responder de alguma maneira às perguntas fundamentais da existência. Quem é o homem? O que há de errado conosco? De onde vem nosso sofrimento? Como encontramos a redenção? A psicanálise ofereceu uma antropologia alternativa, uma interpretação da culpa, uma teoria do desejo, uma explicação do sofrimento e um caminho de autoconhecimento. Quando um sistema oferece respostas para as perguntas últimas da existência, ele ocupa um território historicamente pertencente à religião. Freud foi um dos mais importantes críticos da fé, e a modernidade retirou a religião do templo, transferindo-a para o consultório. Continuamos confessando, procurando explicações para a culpa, investigando as forças invisíveis que governam nossos comportamentos. Freud não eliminou o invisível, ele o secularizou. A modernidade retirou Deus, pecado e transcendência e introduziu outra dimensão invisível, o inconsciente. Olha que sério isso, gente. O homem continuou sendo governado por forças que não vê, por conteúdos inconscientes que determinam seus comportamentos. Freud sintetizou: o eu não é senhor em sua própria casa. O cenário mudou também a linguagem. O pecado tornou-se sintoma, fomos do pecado original ao trauma originário. Na Bíblia, a queda desordenou a condição humana. Na psicanálise, excluiu-se o pecado original para enfatizar as repressões, os desejos, os conflitos familiares e as experiências traumáticas. Amém? Tá fazendo sentido para quem tá ouvindo aí? Arrependimento cede espaço à autocompreensão. Assim, a salvação transforma-se em autoconhecimento. Porém, a redenção não acontece pela descoberta do verdadeiro eu. A verdade é que nascemos quebrados. E o que chamam de verdadeiro eu precisa ser transformado. Jesus não disse simplesmente descubra-se. Ele disse negue-se a si mesmo, arrependa-se e nasça de novo. A psicanálise pode ajudar a explicar o homem, mas não pode redimi-lo. Conhecer a origem de uma ferida não significa necessariamente curá-la. Compreender os mecanismos da culpa não é o mesmo que receber perdão. Interpretar o passado não significa tornar-se uma nova criatura. O autoconhecimento pode iluminar os corredores da alma, mas não pode, por si só, reconstruir a casa. Amém ou não amém? Então é muito sério, né? Nós estamos aqui, não estamos trabalhando contra aqueles que estudam a mente, porque tem gente que precisa de cuidados médicos mesmo, precisa de remedinho para regular algumas coisas que estão fora do lugar aí. Do eixo. E é fisiológico, não é sobre isso que nós estamos Corpo. criticando, as enfermidades do corpo, da mente. Mas, primeiramente, princípio de tudo, caminho de início de tudo que se passa conosco, de qualquer problema e situação que nós possamos enfrentar, é buscarmos em Deus.
Ele nos formou, Ele nos criou. E Ele conhece as nossas estruturas, a nossa interioridade, o que se passa dentro de nós, melhor do que nós mesmos. Então, quando nós buscamos fora de Deus, fora da palavra de Deus, aquilo que nós precisamos resolver em Deus através de um princípio que foi estabelecido, nós vamos ter muitas dificuldades. Porque às vezes o que aconteceu conosco é que nós quebramos um princípio e estamos tentando resolver esse princípio quebrado de uma outra forma, sem que seja o arrependimento. E às vezes o que precisa para nós é um arrependimento. Voltarmos aonde nós caímos, onde nós rompemos com o nosso Criador e a partir dali estruturarmos a nossa vida espiritual novamente. Amém? Então, pensando um pouquinho sobre esse análise da alma, né? A gente vai trabalhar 4 aspectos. Eu sempre digo que a gente viaja nos assuntos, pode ser que a gente consiga falar só sobre 2. Mas aí a mente, um campo de batalha, fenômenos de uma mente passiva, o caminho da libertação e as leis da mente. Olha o que diz 2 Coríntios 10, 4 a 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E a primeira parte, a mente, um campo de batalha. Amém ou não amém? A mente é um instrumento através do qual nós pensamos, compreendemos, imaginamos, lembramos, raciocinamos, tomamos consciência das coisas. Por isso ela exerce uma enorme influência sobre o nosso comportamento. Então a mente está entre o mundo espiritual e nossas decisões. Uma maneira de nós compreendermos essa proposta é a seguinte: a sequência correta: espírito, mente, vontade e comportamento. Vocês podem repetir comigo para não ficar todo mundo quietinho assim me olhando? Espírito, mente, vontade e comportamento. Essa é a sequência. A mente recebe as informações, interpreta acontecimentos e influencia a vontade. Por isso, uma batalha espiritual pode envolver aquilo que pensamos e acreditamos antes de aparecer em nossas atitudes. Repetindo, uma batalha espiritual pode envolver aquilo que pensamos e acreditamos antes de aparecer em nossas atitudes. Paulo diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformação cristã não ignora a mente. Deus deseja que a nossa maneira de pensar seja renovada. Batalha não significa que todo pensamento estranho vem de Satanás. Aqui precisamos fazer com cautela, né? Porque às vezes nós estamos pensando estranhos, nós estamos repreendendo. Sai daqui, Satanás! Para trás de mim, Satanás! E às vezes é a gente mesmo que está pensando. Está pensando errado. Então, estamos sujeitos à possibilidade de ataques malignos sobre a nossa mente, porém nem todo pensamento indesejado deve ser atribuído a espíritos malignos. Pensamentos também podem surgir de memórias, hábitos, emoções, ansiedade, traumas, imaginação, cansaço, informações recebidas, desejos e conflitos internos. Portanto, o princípio bíblico não é simplesmente perguntar de onde veio esse pensamento, mas também, esse pensamento está de acordo com a verdade de Deus? Então, Filipenses 4:8, né? Se tudo que é... Pensar em tudo que é puro, agradável, tudo que é santo, de boa fama, nisso pensai. Então, dando
um pouquinho nessa introdução, pensando sobre esse campo de batalha da nossa mente. Porque imagine nós estamos indo para uma guerra. A palavra diz lá em Efésios para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Tem um capacete, agora vocês me ajudem, um capacete da salvação, a couraça da justiça, couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito e as sandálias do Evangelho, cinturão da verdade e calçando as sandálias com a preparação do Evangelho. Então, imagine que você está indo para uma guerra. Se você for atingido no seu braço, eu falava isso na terça-feira, né? Sim. Passada, é isso? Quinta. Quinta-feira, você falou. Se você for atingido no seu braço, você sobrevive. Sim. Se você pisar num campo minado, como nós vemos em alguns filmes, e alguns perdem as pernas, ou perde a perna, sobrevive. Mas se você levar um tiro no meio de uma guerra, se levar um tiro no meio da testa, na cabeça, você morre. Então, pensando sobre mente que está nessa caixa que nós temos craniana, é isso que fala? Caixa. Isso. Nosso cérebro que está lá dentro, que é o funcionamento da nossa mente, está ali. É a parte que somos mais atacados, porque Satanás ele não vai perder tempo atacando o meu dedinho, o meu pé, o meu braço, a minha perna. Ele vai atacar a minha mente. A forma que eu penso, né? A forma que nós pensamos. Porque ele sabe que se ele, de alguma forma, se infiltrar na nossa mente e conseguir sugerir um pensamento com aparência de verdade, mas que é uma mentira, as nossas ações, os nossos movimentos a partir daquele pensamento vai trabalhar contra Deus. Não existe nada mais poderoso do que a palavra de Deus. Não existe. Mas quando nós damos lugar a uma mentira de Satanás na nossa mente, ele cria ali, ele conseguiu criar em nossa mente um campo de batalha em que essa mentira agora vai trabalhar contra aquilo que já foi edificado sobre a nossa mente da parte de Deus. Então começa a haver uma guerra de um conceito que nós demos voz a uma mentira como se fosse verdade, e quando nós recebemos uma mentira como se ela fosse verdade, nós empoderamos o mentiroso. Sim. Nós damos poder a Satanás quando nós damos voz a uma palavra contrária, e aquilo vai minando o poder de Deus na nossa vida através da nossa mente. Então percebe o quão sério que é isso e quão nós precisamos ter convicção dessas coisas pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, não só porque o Éder está falando, mas vai examinar o que eu estou falando aqui para cada um que está me ouvindo, porque a intuição é do Espírito, que foi renovado. A palavra diz que em Ezequiel, que o Senhor colocaria e colocou dentro de nós um novo Espírito e um novo coração. Um novo Espírito e um novo coração. Então nós somos regenerados, recebemos um novo Espírito e temos agora um novo coração. Mas há muitos cristãos, falo por experiência, que têm o coração renovado, que têm o Espírito renovado, mas que a mente não foi renovada. Então há um impasse aí, o comportamento desse cristão que não tem a mente renovada acaba sendo uma contaminação na sua mente, uma contaminação que acaba interferindo no seu espírito e acaba não tendo revelação, clareza daquilo que Deus está revelando no seu espírito, por não ter uma mente renovada pela palavra de Deus. Então transformai-vos pela renovação do vosso entendimento pela palavra de Deus. Então, voltando aqui, a intuição é do Espírito, que foi renovado.
Então nós recebemos as informações, a orientação de Deus, a orientação do Espírito Santo em nosso espírito que foi renovado. Isso vem como uma intuição dentro de nós, uma inspiração que nós recebemos do próprio Deus. Talvez, acho que falando de inspiração fica mais fácil para o entendimento. Mas quem vai comunicar isso ao corpo é a nossa mente. E olha que interessante, a intuição é do espírito e a mente é da alma. Agora, se essa alma não estiver devidamente no seu lugar, subjugada ao teu espírito, fica difícil do teu pensamento cooperar com o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós estamos falando análise da alma à mente, é sobre essas coisas que nós estamos falando. Então nós precisamos saber que nós estamos numa batalha, estamos numa guerra, que a nossa mente ela é o alvo principal do nosso arqui-adversário para tentar minar a nossa fé, para minar aquilo que Deus já construiu dentro de nós, e ele não chega com uma casa em nossa cabeça. Porque se chegasse com uma casa na sua cabeça, ele fala, não, sai fora daqui. Você já saberia, né? Sai fora daqui, essa casa é pesada. Mas ele vem devagarzinho, com pedregulho, um dia, sopra uma ideia no outro, você não sabe se é você que está pensando, se é a palavra, se é o Espírito Santo, vem uma coisa ali, vai construindo sofismas, como nós lemos no começo, ele vai construindo uma fortaleza na nossa mente, onde esses espíritos malignos querem habitar. Porque se ele soprou uma mentira e você recebeu como se fosse verdade, você abriu uma porta para ele habitar na sua mente. E ele vai usar isso. Se você não usar sua mente, os espíritos malignos vão usar sua mente. Aqui fica um ponto já do segundo tópico, que é a mente passiva. Se você não usar a sua mente, os espíritos malignos vão querer usar a sua mente. Porque Deus não entra na mente. Deus entra no espírito, pela intuição. Tá ficando claro isso aqui? E aí você tem a possibilidade de decidir aquilo que você quer pensar. Exatamente. Senão nós seríamos uma marionete, Porque estaria tudo certo. Aí entra o livre-arbítrio. Entendeu? Que está Livre-arbítrio. nas nossas decisões a partir da nossa mente. Que as pessoas falam, né? Por isso que Deus não... Tem... Você ia falar alguma coisa, Dri? Depois eu falo, pode terminar o pensamento. Por isso que é errado quando a gente vai para uma oração. Se você já fez isso, eu aconselho você a não fazer mais e preste atenção no que eu estou falando e vê se é verdade ou não. Vai pôr a prova, né? Olha aqui, você vai para a oração e vai lá. Vou esvaziar a mente porque Deus vai encher minha mente. E você começa a receber algumas inspirações, algumas ideias Com a mente vazia. interessantes. Algumas pessoas saem desses momentos assim, nossa, como eu sou espiritual. Ah, como você não é espiritual, como eu sou espiritual, Eric. Nossa, você não teve esse momento que eu tive de receber no meu pensamento aqui. Deus falou comigo no meu pensamento. Você pode ir para a oração assim, mas é errado. Essa passividade da mente é perigoso, porque Satanás, os demônios vão tentar entrar nessa passividade da mente. Agora, quando você vai para a oração, porque a sua intuição, você já recebeu uma direção de Deus. Estratégia. Você tem uma convicção do que você precisa orar, porque Deus está te inspirando aquilo. Aí a sua mente vai pegar essa informação na intuição, porque a sua alma agora está sobre o seu espírito, pelo Espírito Santo de Deus. A sua mente pega essa convicção e você vai buscar na palavra para testificar e trazer validação, um valor naquela intuição que você recebeu como direção do Espírito Santo, para que isso interfira literalmente no seu mundo físico, a partir da mente. Então você pode ir passivo para uma oração, para o seu secreto, ou você pode ir ativo. A palavra está nos orientando nessa noite, essa palavra pastoral de orientação nessa noite, assim, não vá com passividade para as orações. Nunca. Vá sempre com uma convicção, porque a gente acredita nisso.
Até o nosso momento de secreto, de busca, de oração, somos inspirados pelo Espírito Santo de Deus ao que nós vamos orar. A gente não vai lá... fala, Senhor, que teu servo ouve. Eis-me aqui. Não. Tem os momentos de contemplação? Tem. Mas eu estou falando da oração, de receber alguma informação. Na passividade da mente, existe muita infiltração de pensamentos malignos. E quando eu falo pensamentos malignos, não é que ele vem com uma coisa assim, nossa, você agora vai matar, sai aí. Ele vem na mentira, usando a palavra de Deus. Nós voltamos para o Gênesis de novo. O que foi que Deus falou? Para você não comer de nenhum fruto do jardim? Não, o Senhor falou para mim não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, pode comer. Porque o dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Ele mentiu, mas enganou? Enganou. Aí o seu pensamento recebeu aquela palavra contrária, no caso de Eva, né? Recebeu, deu validação àquela palavra. Pensar naquilo. Começou a pensar naquilo e aquilo transferiu para o seu comportamento e ela se moveu a partir do engano de Satanás na sua mente, porque deu ouvidos. Então a nossa mente não pode ser essa passividade toda. Nós temos que trabalhar a nossa mente e a mente precisa ser renovada pela palavra de Deus, do apóstolo Paulo, e a nossa mente não fica assim, solta, vagando, né? Vagando. Não, a gente trabalha, a gente escolhe o que vai pensar e trabalha em cima dos pensamentos. Por isso que a necessidade de nós lermos a palavra de Deus, para que os nossos pensamentos sejam fortalecidos por essa palavra e renovados pela palavra, porque a hora que nós recebemos uma intuição, uma inspiração do Espírito Santo, a nossa mente está tão cheia da palavra, que a hora que bate aqui, nós agarramos aqui com o nosso pensamento e agimos segundo aquilo e transferimos aquilo para o nosso corpo. Amém? Amém. Eu me lembrei de um personagem, né, que eu gosto muito, e principalmente dessa passagem que ele vive, né? E ele vive um cansaço físico, porém ele é atacado na mente por Jezabel. Elias, depois de vencer os profetas de Baal, Jezabel lança uma seta, né, que diz que iria matar Elias, e por um determinado momento Elias tem medo e foge para a caverna, e aquilo abalou ele psicologicamente, mentalmente, e ele entrou num período ali de reclusão mesmo, um período ali que muitos falam que é um período de depressão, é um período ali que ele se sentiu sozinho, e a gente percebe nesse episódio de Elias que ele estava cansado, com fome, e nós precisamos entender o nosso corpo também, né? Em certas decisões quando a gente vai tomar. Ali o Senhor vem a ele, pede para o anjo alimentar o corpo primeiro, para o corpo ficar reestabelecido. E o Senhor o lembra que ele não está sozinho. Ele acha que ele está sozinho, né? Ele pede a morte porque ele acha que ele está sozinho. Ele acha que ele vai morrer. E aí o Senhor envia comida para ele e envia uma palavra. Você não está sozinho, levanta, que tem muita coisa ainda para você fazer. Tem mais profetas aí que também não se dobraram a Baal. Então tem um versículo que eu gosto muito na palavra, que é aquele: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, por muitas vezes a nossa mente é atacada, e eu já passei muito por isso, né? Em momentos de ansiedade, em momentos de dificuldade, que nós precisamos tanto nos conectar com o Espírito Santo e com Deus, porque por mais que a gente vive uma vida, entre aspas, religiosa, existem momentos que nós estamos vulneráveis. Porque eu acredito que o ser humano normal, ele não consegue ficar com a sua mente 100% capturada na palavra 100%, porque existem as distrações, existem a vida cotidiana, só que a gente tem que estar rápido para entender o que está acontecendo, e isso só vai acontecer pela leitura da palavra, pelo discernimento. E ali eu vejo que Elias, quando Deus traz à memória que ainda tem outras pessoas, ele se levanta, ele come,
ele recebe a palavra e ele continua caminhando, porque ele ainda tem bastante gente para ungir, né? E ele continua o seu caminho. Então, esses momentos de fragilidade, de vulnerabilidade da mente vai acontecer. Só que a gente precisa tomar muito cuidado para não pegar, como eu posso dizer, não é nem atalho, pegar caminhos errados para esse tratamento da mente. Pra gente não pegar caminhos que depois a gente não consegue voltar mais. Porque a única coisa que vai trazer esperança pra nossa vida, a única coisa é a palavra que sai da boca de Deus. Que foi no caso de Elias ali. Ele se alimentou de um alimento espiritual, direto do céu. Eu não sei o que ele comeu lá, mas ele andou 40 dias com aquela comida que ele comeu. E veio uma palavra da boca de Deus. E muitas vezes eu vejo... E eu percebo que as pessoas querem coisas imediatas. Eles querem fazer uma pergunta para você e você já tem que dar tudo o que ele tem que fazer. Uma receita pronta, né? Que é uma receita pronta. E na verdade, o que vai nos salvar nesses dias difíceis é o conhecimento que a gente tem de Deus. Não é o conhecimento que a gente tem da gente. É o conhecimento que a gente tem da palavra. Não é o conhecimento que a gente tem da gente. Porque se a gente ficar cavucando a gente vai morrer, porque só tem coisa ruim. Se a gente ter que voltar lá no nosso passado para curar todo o nosso futuro, só que a palavra fala que o Senhor já levou tudo na cruz. Então, a partir que eu tenho um espírito regenerado, eu preciso colocar os meus pensamentos, a minha mente e esse salva-vida, sabe? Nesses momentos de vulnerabilidade, nesses momentos de exaustão da mente, nesses momentos que a mente precisa estar blindada pelo Espírito Santo, eu preciso colocar o capacete da salvação. Por que chama capacete da salvação? A gente já se perguntou? Porque a gente precisa entender, a gente precisa compreender o que Cristo fez por nós. Porque o nosso pensamento tem que estar cativo a isso o tempo todo. Tudo que eu vou viver tem que passar pela cruz. Tudo que eu vou viver eu não merecia, realmente eu não merecia. Eu tenho muitos traumas, eu tenho muitos problemas. Eu falo, né, a gente tá com um novo linguajar até dentro da igreja, né? Agora é trauma, é gatilho, não é mais pecado, não é mais arrependimento, né? O vocabulário do povo tá mudando, né? As pessoas estão buscando em muitas outras coisas. Eu não estou desmerecendo isso, eu acredito que cada um tem o seu lugar, mas nós, como proclamadores do evangelho, nós precisamos falar, porque as pessoas estão se calando. O que cura ainda é Cristo, o que salva ainda é Cristo, o que muda a sua mente para um pensamento novo é Cristo, o que faz uma mente renovada é a palavra. Então a gente precisa entender que não é uma fórmula secreta. Tá aí. Cristo deixou a graça para todo mundo. Capacete da salvação é porque eu tenho que ter a plena consciência que eu não merecia nada. Mas a partir de Cristo, eu preciso pensar diferente. Eu preciso pensar como um filho. Eu preciso pensar como um salvo. Eu preciso pensar como um curado. Eu preciso pensar como um regenerado. Então, tudo o que vai sarar, curar ou me fazer pensar diferente está na boca de Deus. Eu não vou achar em outro lugar. E nós acessamos a boca de Deus pela palavra. Amém. É isso mesmo. Eu falo que na questão da libertação, a gente fala que a gente tem que mudar os ambientes. O pensamento é a mesma coisa. Eu sei que eu estou, vamos falar, o gatilho ou qualquer coisa, com esse problema, mas independente da minha situação, o que a palavra diz a respeito disso? Sim. E pensar conforme está falando na palavra. Eu tenho medo, mas o que o Senhor fala sobre o medo? É mudar o pensamento, Muda, né? é todo dia. Porque assim, igual o pastor Edson falou assim, os sofismas, a gente ora muito, Senhor, quebra as fortalezas, os sofismas, mas as pessoas nem entendem muitas vezes o que é isso. Sim. Entendeu? É algo que eu criei por criação, pode vir também, cultura. O Brasil tem uma cultura aí de religiosidade, né? Muito assim... Forte, né? Então, isso vem também. Então, assim... A gente tem que parar. Não sei se eu já falei para a pastora Adri, a gente estava conversando que a avó sempre fazia o peixe e arrancava o rabo.
Isso foi passando de geração para geração. Todo mundo que fazia aquele peixe, fazia o peixe e cortava o rabo. Chegou um certo tempo, perguntaram, mas por que se corta o rabo? Mas era só porque não cabia na forma. Entendeu? Mas todo mundo fazia sem saber. Entendeu? Por que fazia aquilo? Isso é uma fortaleza e um sofismo, vamos dizer um exemplo. Todo foi padronizado naquilo. Até que chega uma pessoa na família e quebra aquilo. Entendeu? Por quê? Porque ela precisou entender por que se fazia aquilo. Então, o nosso pensamento também. O que eu estou pensando? Sim. Isso é uma verdade de Deus para minha vida? Entendeu? Eu vivi a minha vida inteira, um exemplo prático, na miséria. Mas por quê? Peraí, então, qual que é o padrão? O que está acontecendo? O que eu preciso mudar na minha forma de pensar? O que eu preciso procurar? Entendeu? Porque as pessoas vão colocando nomes nas coisas, mas não querem, né? Não, peraí. Porque não vai ser do dia pra noite. Hoje eu tô pensando, eu sou assim. Amanhã talvez eu vou pensar do mesmo jeito. Então, peraí. Opa, é um exercício. Isso. É igual músculo. Eu só vou ganhar músculo se eu for fazer todos os dias. O pensamento é a mesma coisa. Depois, acaba que em situações você começa a pensar naturalmente pelos olhos da palavra. É isso mesmo. E se você se pega pensando em alguma coisa que é contrária, Rápido. é rápido, você volta isso. rápido. Porque o ser humano ele tem um costume de visitar antigos ambientes com a cabeça. Isso é verdade. Eu falo assim, existem caixas na nossa vida que você já perdoou, você já se arrependeu, Cristo já perdoou, já levou. Acabou. Acabou. Você não volta mais a abrir aquela caixa na sua vida. É daqui pra frente. É igual um sorvete gostoso que você experimentou e de repente você viu uma propaganda. Você já vai naquele sorvete lá. Isso. Visitou aquele momento. Visita aquele lugar. Entendeu? Por isso que a palavra fala que as coisas velhas se passaram, eis que tudo Se fez novo. Amém? Amém. Graças a Deus, é tudo sobre isso mesmo. É a forma como nós pensamos, né? A gente sempre diz aqui, né? Cristo morreu na cruz pra gente ser gente do jeito certo de ser gente. É verdade. Não tem um jeito certo de ser gente que só é possível por meio da cruz. E o segundo ponto nosso hoje aqui é o fenômenos de uma mente passiva. O que seria isso, né? Porque é uma condição na qual a pessoa deixa de exercer adequadamente sua própria capacidade de pensar, a mente passiva. Não discerne e afeta a sua decisão. Então a gente vai olhando para isso, essa condição. Qual é a condição de uma mente passiva, né? São pensamentos repentinos, imagens, sonhos, insônia, falta de concentração, esquecimento, inatividade, inconstância e tagarelice. Você conhece alguém tagarela? Isso é uma condição de uma mente passiva. Pensamentos repentinos. Pensamentos que surgem abruptamente e parecem não corresponder à vontade da pessoa. Já aconteceu com alguém aqui ou não? Você tá do nada, aparece um pensamento. Isso pode incluir pensamentos acusadores, confusos, pensamentos blasfemos, destrutivos, compulsivos e aparentemente desconectados. Então, os pensamentos aí repentinos se enquadram nessa situação. A presença de um pensamento não significa concordância com ele. Hoje chama de pensamento intrusivo. Pensamento intrusivo? O que eu falei? É o mesmo, tá certo. Abrupto, né? Intrusivo. Esses pensamentos são Pensamento intrusivo. intrusivos. Você do nada pensa, nossa, se eu pular aquele muro e cair do outro lado... ele se intrometeu ali do nada. Repentino. Então, Repentino. a presença de um pensamento não significa que eu concorde com ele. Ou seja, gente, isso daí não é uma doença que todo mundo tá cuidando agora, não. Isso daí já vem de mente que fica vagando, mente passiva, mente entendeu? Passiva. Então, um pensamento pode atravessar a mente sem representar aquilo que a pessoa crê. Então, não é porque um pensamento entrou que é o que eu acredito naquilo, Verdade. ou que eu devo acreditar naquilo só porque me veio no pensamento. A gente tem que vigiar. A gente vigia os pensamentos. Vigiar. O pensamento vem e a gente pensa, por que eu estou pensando isso? De onde que veio esse pensamento?
Então a gente vai avaliando. Ponto 2 da mente passiva: imagens mentais. A imaginação também pode ocupar a mente. As pessoas podem construir mentalmente conversas que nunca aconteceram. Gente, isso aqui eu acho muito, muito da hora, essa parte aqui. Situações futuras, você começa a imaginar. Pessoa, é muito da hora, mas é força de expressão, tá? Porque é muito sério, né, gente? Desculpa. Porque você imagina tragédias, conflitos, fantasias, acusações contra outras pessoas. Percebe? A mente passiva você se depara com essa situação. Eu brinquei na hora errada aqui, né? Porque tem pessoas que elas acordam imaginando tragédia. Eu já lidei com pessoas, eu conversei com a pessoa, não, eu tô imaginando que minha mãe vai morrer, que meu filho vai morrer. Eu já passei por isso. Que isso, que aquilo, ela acorda, já aquilo batendo na cabeça dela e tá tudo normal. Só que a pessoa se deixa ser levada pelo medo. É levada pelo medo, e essa mente passiva, a partir desses pensamentos aqui, tomam conta da vida da pessoa. Né? É onde começa a síndrome do pânico. É aí. Então, a aplicação que nós, como pastores, nós entregamos aqui é o quê? Imaginar não é o mesmo que discernir. Você está só imaginando, você não está discernindo nada. Então, vai orar, pede graças a Deus, trabalhe os seus pensamentos a partir da palavra. Hoje, eu acho que nós vamos bater muito nessa tecla, né? Palavra de Deus. Alimente a sua mente com a palavra de Deus. Palavra de Deus. Para quando vier esses pensamentos intrusivos... Principalmente esses de destruição, repreender mesmo. A gente combate esses pensamentos com a palavra de Deus. Mas se você não conhece a palavra de Deus, como é que você vai combater esses pensamentos? A gente fica... Diz, né? A gente fica... Conhecereis a verdade vos libertará. Você vai para uma guerra desarmado, sem o capacete. Posso falar do capacete? Pode falar. Ele é segurança da nossa identidade. A salvação como capacete funciona como uma certeza inabalável de quem você é e de qual é o seu propósito. Quando a mente está coberta por essa certeza, as mentiras e acusações não conseguem penetrar para gerar desânimo, medo, frustração ou até mesmo tristeza, né? Aquela coisa que bate na gente. Sim. Filtro de pensamento. O capacete impede que qualquer golpe ou sugestão de pensamento destrutivo entre livremente. Ele obriga cada ideia a passar por um filtro da verdade da salvação antes de se tornar uma emoção ou uma atitude. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. E o apóstolo Paulo já fala: revestimos de toda a armadura. Acorda de manhã... Senhor, capacete da salvação. Capacete da salvação. É a certeza da nossa identidade, de quem nós somos, de onde nós viemos, qual é a nossa identidade original, que é em Cristo, que somos mais que vencedores, que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, que o inimigo não pode nos tocar, que... maldição sem causa não permanece. A gente precisa ter esse entendimento das coisas. O problema é que a gente quer viver uma vida sem entendimento. Uma vida sem saber o que é verdade. Se a gente não souber o que é verdade, a gente nunca vai ter o discernimento do que é falso. A gente volta para Romanos 12, né? Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que você pensou para fazer aquele culto. Você usou a sua mente. Percebe? Pontuando de novo, porque é muito importante isso. Muito importante. É muito importante. O que é importante? A intuição no espírito, o pensamento é da alma. Então você precisa dominar a sua alma pelo espírito. Isso. Você trabalha o pensamento. Não é o seu espírito que vai trabalhar o seu pensamento, é a sua alma. É isso aí. Por isso que a sua alma tem que estar no devido lugar para que o seu pensamento seja sadio. Certo. Santo. E coopere com aquilo que o Espírito Santo está revelando. Gente, parece difícil, mas é igual eu falei pra vocês, é igual dirigir um carro. Você acha que você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, mas vai dar certo. Se a gente começar a se disciplinar, ler a palavra, oração,
jejum, busca, se colocar na presença de Deus de verdade, entregar a nossa vida verdadeiramente, a gente consegue. Então, fechando esse segundo ponto, que é a imaginação, nem tudo o que conseguimos visualizar deve ser interpretado como revelação espiritual. Aí Então, tem um perigo, né? Tem um perigo, mas o capacete aí nos ajuda e muito. Por quê? Os dardos batem E cai. e não entram na nossa cabeça. É isso. 3, sobre essa mente passiva, né? A falta de concentração. Uma mente fragmentada encontra dificuldade para permanecer em uma atividade. Conhece alguém assim ou não? A pessoa tá aqui. O que eu tava falando mesmo? Ou tá lá na cozinha, falou: quer vir pegar aqui? Aí estamos brincando, mas é sério. Aí você vai pra palavra, você começa a ler pensando num assunto, daqui a pouco você tá lá. O que eu tava pensando? O que eu tô lendo aqui mesmo? Você tá orando e de repente Então, você tá a orando mesmo? falta de concentração, Distração também. distração. Isso também pode possuir causas naturais. Portanto, não devemos transformar automaticamente dificuldades de concentração em diagnóstico espiritual. Sim. A gente tá tratando de há algumas deficiências, se assim eu posso colocar, São físicas. são físicas. Amém? Amém. Ponto. Biblicamente, entretanto, existe um chamado à sobriedade e à vigilância. Sede sóbrios e vigilantes. 1 Pedro 5,8. Dando só um parênteses aqui, gente, estamos falando da Bíblia. É um aconselhamento bíblico aqui. Nós falamos da palavra. Então é sobre isso. Nós sabemos que tem as pessoas que precisam tomar remédios, nós sabemos que tem os problemas físicos, né, do cérebro. Sim. Nós sabemos de tudo isso, tá bom? Tem que ter um acompanhamento médico, tem pessoas que precisam tomar remédio, mas nós estamos falando aqui a respeito de tocar a sua mente, tocar a sua alma, porque o Espírito é só Deus quem toca. Você deixar pessoas com ferramentas erradas e desabilitadas por Deus a te tocarem da forma errada. E trazerem inverdades para sua vida que lá na frente vai ser muito difícil você retirar. Porque nós estamos vendo agora uma proliferação do engano, da mentira. E ela está se misturando, ela tem se misturado com aquilo que é sagrado. Ela tem se misturado, ela tem se camuflado e ela tá parecendo verdade. Então, por isso que nós precisamos saber dessas coisas. Nós precisamos estudar essas coisas. Como Deus deixou o ser humano para viver de uma forma regenerada, certa e santa, purificada. É disso que nós estamos falando aqui. Falar uma coisa? Não, pode continuar o pensamento. Pode Tá. continuar. Pode continuar? Ótimo. Então, falando dessa condições, né, da mente passiva, outra coisa que acontece é esquecimento e confusão. Estados de passividade, determinados estados de passividade é dificuldade de lembrar, organizar pensamentos e agir. Então, quando a mente traz essa... Encosta a porta, senão vai vazar o som. Pensamentos e agir. Aqui é importante manter o equilíbrio. Esquecimento e dificuldade de concentração também podem ter causas físicas, emocionais ou psicológicas. É Sim, o que nós estamos falando. O ensino, então, que nós estamos colocando hoje aqui, que deve ser estudado como uma proposta de discernimento espiritual e não utilizado para diagnosticar automaticamente a causa de cada dificuldade mental. Sim. Então, estamos falando da mente, estamos falando da passividade da mente, estamos trazendo um discernimento através da palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala a respeito desse análise da alma à nossa mente. Então, nós temos que estar ligados, atentos. Mas o que a gente precisa entender? Tem muitas pessoas que hoje tomam remédio porque são preguiçosos. Tava pensando nisso Não agora. querem colocar a prática de governar a si próprio, governar a sua própria mente. Entende? Então, eu acho que eu tenho certa deficiência. Eu não vou falar nome de doença aqui. Eu acho que eu tenho esse problema. Não, você não tem esse problema. Você tem preguiça de fazer as coisas.
Você é um procrastinador. Porque virou meio que moda, né? E daí você tem um diagnóstico, aí você toma um remédio e tem gente que toma placebo, que eu sei, eu trabalho na rede, nessa parte aí com médicos. Tem gente que toma placebo e tá falando que tá tomando remédio pra ficar bom. E daí depois que tomou o placebo, diz que agora tá bom da cabeça. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Sim. Tem gente que tá tendo diagnóstico, mas são pessoas que não querem governar a sua mente através do espírito. Tem muita gente que não tá querendo ter o trabalho. Então, recorrem para esse diagnóstico. Então, a gente precisa ponderar tudo aqui também. Sim. É porque a gente sabe que tem casos sérios mesmo. Sérios. Físico. Sérios. E na mente mesmo, né? Nem tudo na mente. A gente tem o demônio João. mesmo. O meu filho, ele é Autista. Mas nem por isso a gente não faz o esforço dele se ter o tempo. Esses dias a gente percebeu que ele estava muito voado nos pensamentos. E hoje eu falei para ele, olha, volta. A gente tava conversando, você não tô conseguindo ler. Eu falei assim, mas então você tem que se concentrar no que você tá fazendo, não no que a gente tá falando. Sim. E daí, deu uns 2, 3 minutinhos, ele já tinha acabado de ler e trouxe a informação que a gente precisava. Mas comandos que vão sendo dados, porque ele tem essa deficiência. Mas, é igual a pastora falou, tem pessoas que pegaram isso Tá pra pegando si. de muleta isso aí e eu tenho isso e acabou. E acabou, entendeu? E mesmo as pessoas que têm isso, eu como o João que tem, a gente aprende isso até mesmo com os psicólogos, porque ele passa em psicólogo, ele passa em terapeuta, tudo normal na rede, é você não deixar que eles, essa é a fala deles, faça com que isso limite eles. Sim. Mesmo com remédios e mesmo com todo o tratamento, né? Porque você Isso. também tem que... Porque pegou a muleta, eu sentei na cadeira e agora eu quero ficar aqui. E isso aqui entendeu? Sim. E nós sabemos que nós temos o acesso a Deus. É o livre acesso a Deus, né? Para que Ele restaure a nossa mente, para que Ele nos ajude, o Espírito Santo nos ajude nesse processo, né? Isso na vida de pessoas assim é muito importante. Porque o João mudou muito, né? Com a questão da espiritualidade mesmo. Então, assim, para as pessoas também que têm essa deficiência, ter a espiritualidade definida, certa, na busca na palavra, isso também desenvolve muito. Sim. Né? Como a pastora Adri está falando agora. É isso aí. O que é placebo? Placebo? Placebo é um comprimido que não tem nada, é só uma balinha. É uma bala. É um Não placebo. Não, eu vi aqui no... Ah, você já procurou? Você Eu não acreditou? acreditei, velho. Existe. E é em vários tipos de medicação, tá? Não é só na de Não. Quando a pessoa vai fazer o desmame até de certos remédios que você tem que fazer um desmame, ela toma até placebo Pra também. você ver o quanto que a mente Sim. Trabalha. porque Ela na mente acha que dela ela ela tá tá tomando tomando. remédio. Provérbios Entendeu? fala assim como o homem imagina no seu coração, É um assim... tic-tac. Assim ele é. Mas eu vejo Assim, isso tem na quem malha, né? Academia. Acabou de tomar... Acabou. Não tá nem começando a fazer efeito, chega lá, nossa! Não é que eu tô erguendo mais mesmo? Mas é Tá a achando- mente é da a pessoa. mente da pessoa. É a forma de pensar. Ela se sente capaz a levantar. Você vai falar? Eu ia falar que a gente tava falando que a Não, pode espiritualidade falar, ajuda. Eu vou entrar no terceiro ponto aqui. Tem uma pesquisa, né? Feita, e eu vou ler pra vocês aqui um pouquinho, tá bom? É uma descoberta que fizeram, né? A respeito da leitura da palavra. Como isso pode mudar o quadro da vida da pessoa, né? Deixa eu só achar aqui. Pesquisas de comportamento mostram que ler a Bíblia ocasionalmente traz bons insights, mas o aspecto real no cérebro e nas emoções só acontece a partir de 4 vezes por semana. Ou seja, se você vai na igreja só no domingo e lê a Bíblia só no domingo, não vai fazer efeito mesmo, tá? E eu não tô falando daquela leitura que você vai lá e lê um capítulo. Não, é a meditação. Tem uma profundidade aí para poder fazer diferença, tá? A neurociência explica que o nosso cérebro funciona por neuroplasticidade. Ele se molda conforme o que
experimentamos diariamente. Quando lemos apenas de vez em quando, o ruído do estresse do dia a dia vence. Mas ao atingir a frequência de 4 dias ou mais, novas conexões mentais são consolidadas, remodelando a forma como reagem às pressões. A gente já viu isso também em pesquisa referente à oração, até em pessoas que estavam em coma. Os neurônios, eles se movem, né? Eles brilham. Os números desse estudo impressionam. Menos de 60% de sentimentos de solidão, amargura e ansiedade constante. É isso mesmo. Até 70% de queda no impulso por compulsões ou vícios de quem lê a Bíblia 4 vezes ou mais por semana, tá? Mais de 200% de aumento na sensação de clareza sobre o próprio propósito e na disposição de servir ao próximo. Ou seja, se a gente estivesse fazendo o que Jesus falou, a gente estava vivendo melhor, né? Então, a gente precisa entender que a nossa vida... Tem mais aqui. Ansiedade e solidão. Queda de 60% nos sentimentos de solidão e diminuição expressiva nos quadros de ansiedade contínua. Isso é verdade. Eu fui curada através da leitura da palavra de ansiedade. E tá aqui o povo que vivia comigo, que sabe que eu tinha crises de ansiedade. E hoje eu ainda tenho os benditos pensamentos intrusivos que eu vou achar que alguma coisa ruim vai acontecer com as pessoas. E olha que... Eu sei que eu não oro muito, mas eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo e eu ainda tenho esses pensamentos. Mas através do discernimento do Espírito Santo, uma vez ou outra, às vezes acontece de ter esse tipo de pensamento. Saúde emocional e amargura. Redução de 60% em sentimentos de estresse, ressentimento e incapacidade de perdoar. Comportamentos compulsivos. Queda de 60% a 70% em comportamentos aditivos como pornografia, abusos de substâncias e compulsões. Visão de futuro e propósito. Aumento de mais de 200%. A neurociência explica que o fenômeno por meio da neuroplasticidade, o cérebro se configura com base naquilo em que ele foca repetidamente. Ao expor a mente com frequência diária a princípios de esperança, que era o que a gente estava conversando no início, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Perdão, responsabilidade pessoal e soberania, os padrões de pensamento automáticos, as fortalezas mentais, são substituídos por novas conexões neurais. O indivíduo deixa de reagir de forma puramente impulsiva a pressões externas e passa a responder com maior estabilidade emocional. Uau! Então, ó, leia a Bíblia e faça oração. Faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, é isso mesmo. Ó, a gente aprendeu cedo, a gente que não praticou. A gente que não praticou. Pode falar. Ó, terceira vez na rádio, já saiu do devocional, hein, gente? Melhorando. Já tá no capítulo, todo de um Tá lendo capítulo, já capítulo melhorou. agora. 3 dias de rádio. Voltando. Então, lendo a Bíblia, a palavra de Deus, e é claro, né, gente, acompanhado de oração, da presença do próprio Espírito Santo, que habita dentro de nós quando nós estamos lendo a palavra de Deus. Então a gente vai tendo revelação das coisas espirituais em nosso espírito. Nós vamos fortalecendo a nossa mente pela palavra, vamos educando ou subjugando a nossa alma à vontade de Deus, à vontade do Espírito, e as nossas emoções começam então a trabalhar na direção daquilo que o Espírito Santo está nos orientando. E qual o caminho da libertação, né? Estamos falando dessa gama da mente passiva e dos terríveis coisas que isso traz ao ser humano. A grande questão não é apenas identificar uma mente em conflito, é descobrir como recuperar uma mente ativa, sóbria, renovada e submetida a Cristo. Então, como a gente recupera esse terreno perdido? Renovar a mente, rejeitar mentiras, reconhecer a normalidade e vencer a passividade. Então, recuperar o terreno perdido. O princípio espiritual é recuperar aquilo que foi entregue à mentira. Amém? Marca isso, porque isso é bem didático, prático, relevante e efetivamente vai ser esse caminho que você vai ter que fazer.
Amém? Você que quer recuperar a sua mente, a normalidade dela. O princípio espiritual é recuperar aquilo que foi entregue à mentira. Então, não basta apenas nós identificarmos a mentira na nossa cabeça. Nós precisamos identificar a mentira, tirar a mentira e colocar a verdade no lugar. Falando de novo sobre a armadura. Quando um dardo inflamado passava da armadura e pegava, vamos colocar no ombro aqui. O dardo entrou no ombro. O soldado usava a espada para arrancar o dardo. A espada do Espírito. A espada do Espírito é que arranca a mentira. Só que ao mesmo tempo que ela arranca a mentira, ela entra com a verdade. Então não basta apenas eu identificar a mentira. Eu já sei que isso aqui é uma mentira, não. Você tem que tirar ela e colocar uma verdade no lugar. Mas para colocar a verdade no lugar, você tem que estar conhecendo a verdade, lendo a palavra de Deus, para que você identifique a mentira a partir da verdade que você recebeu, você arranca ela e coloca a verdade que precisa ser colocada no lugar que a mentira entrou. Amém ou não amém? Amém. Simples. Porque senão Então, vai ficar a oficina ali vazia, você né? precisa tirar a mentira, identificar e colocar a verdade no lugar, através da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, por exemplo, mentira. Eu nunca vou mudar. Uma mentira. Uma mentira. Verdade. Deus está realizando uma obra em mim. A gente trabalha isso aqui. Mentira. Deus me abandonou. Mentira. Verdade. Ele prometeu estar comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Meu passado determina meu futuro. Mentira. Mentira, verdade. Em Cristo existe nova vida. Mentira. Todo pensamento que surge na minha cabeça é uma revelação. Mentira. Mentira. Verdade. Pensamentos precisam ser examinados à luz da palavra de Deus. E aqui nós vamos reforçar o assunto de hoje, que é a análise da alma-mente. Por quê? Pensamentos precisam ser examinados à luz da palavra de Deus. Amém ou não amém? O que significa isso dizer? Todo pensamento que vem, seja bom ou não, eu preciso ter o conhecimento da palavra de Deus na minha mente, para que a minha mente auxilie, ajude, colabore, coopere com o meu espírito, examinando tudo aquilo que vem à minha mente. Ficou confuso? Não. Então o pensamento vem e a minha mente examina esse pensamento a partir da palavra de Deus. A palavra de Deus examinada, aí eu avalio, não, esse pensamento realmente tem ligação com a palavra de Deus, faz sentido. Quando se faz sentido, então a gente começa a trabalhar esse pensamento na construção de uma edificação na nossa mente, agora segundo a palavra de Deus, na orientação do Espírito Santo, que comunicou ao nosso espírito através da intuição. Amém? Estamos falando da estrutura do homem espiritual e na construção da nossa mente, do nosso pensamento. Então a gente examina à luz da palavra os pensamentos que rondam a nossa mente. A gente não entrega ao bel prazer. A gente não deu, o pensamento veio e eu vou ficar pensando aquilo. Não. A gente para e fala, por que eu estou pensando isso? Parece legal, mas o que a palavra de Deus fala sobre isso que eu estou pensando? Eu estou construindo o pensamento, mas por que eu estou construindo esse pensamento? Onde vai me levar isso? Foi alguma coisa que o Espírito Santo me revelou no meu espírito e eu vou trabalhar essa revelação a partir da mente, do pensamento? Ou veio de espíritos malignos que tentaram minar alguma verdade de Deus na minha mente? Tem uma pergunta dessa daí, acho. Pode perguntar. Como saber se um pensamento ruim veio de uma vulnerabilidade própria, da cultura ao meu redor ou de um ataque espiritual direto? Como identificar Se o pensamento... um pensamento ruim? Se ele veio da minha vulnerabilidade, da cultura que eu tô inserida ou é um ataque espiritual? Acho que a resposta eu dei antes da pergunta, né? Por isso que eu... A gente examina tudo, a construção do pensamento, à luz da palavra de Deus. Normalmente, voltando um pouquinho para trás, os pensamentos da mente passiva,
os pensamentos repentinos, aquilo que te exige alguma coisa rápido, pensamento que vem para você executar alguma coisa rápido, normalmente é maligno. Sim. Sabe, vem o pensamento, você já quer executar aquele pensamento. Ainda que seja aparentemente uma coisa boa, mas se é repentino, Primeira coisa, não reaja, né? não reage, respira. Como você está bem alimentado da palavra, você conhece muito bem a palavra, você já leva aquele pensamento para as escrituras, você faz um exame. É claro que tudo isso é em Segundos. milésimos de segundo você fez isso. Amém ou não amém? O pensamento bateu, te exige alguma coisa repetindo, você para, examina com a palavra, fala assim, a palavra fala ao contrário disso. Você já elimina. Por quê? Você está revestido do capacete da salvação. Tem uma pergunta disso daí. Pode falar. O que significa no dia a dia usar o capacete da salvação na prática, quando a ansiedade ou o medo bate a porta? Cristo morreu na cruz para nos salvar do nosso jeito de ser gente. Na prática, Na prática, eu acho que é interromper o pensamento, a primeira coisa, na né? prática, o capacete da salvação ele Interrom- está em nós, salvando-nos Isso, de nós mesmos. de nós mesmos. A primeira Porque coisa... vem a sequência de eu nego a mim mesmo, sempre vai ser cruz, tá, gente? Tomo a minha cruz, junto com o Espírito Santo, eu mortifico o meu eu. Então, o capacete da salvação está falando de salvação, que ela opera na nossa mente. Sim. Então, quando o Espírito mais a cruz opera no nosso eu, nós leva o nosso eu para a cruz para mortificar a nossa vontade, nós somos salvos. Agora, se você tentar salvar-se a si mesmo, você se perde. Que é a questão da ansiedade, que a gente quer dar conta, né? Mas quando você se perde por causa de Cristo e da palavra, você se entrega, você se salva, você vive, você encontra salvação. Acho que é isso, né? Acredito que sim. O que é uma mente renovada? Mente renovada, vamos lá. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela palavra de Deus. Uma mente renovada é uma mente que ela vem na sequência. Que sequência? Eu tive o meu espírito regenerado, recebi um novo espírito, junto com o novo espírito, um novo coração. A profecia diz aqui, eu tirarei de vocês um coração de pedra e colocarei em vocês um coração de carne. E colocarei em vós do meu espírito, eu vou colocar em vocês. Essa restauração, essa sequência que eu estou falando, está falando da restauração do nosso espírito. A mente, por que a mente não é renovada nesse primeiro momento? Porque a mente não está no nosso espírito, a mente faz parte da nossa alma. A mente renovada é o quê? Eu tive o meu espírito renovado, coração renovado, e agora eu me alimento da palavra, E vem a transformação. palavra que produz a renovação na minha mente. Então a mente ela só é renovada depois que o espírito foi renovado, eu recebi um novo coração e agora eu trabalho a palavra de Deus, fortalecendo o meu espírito para que o meu espírito subjugue a minha alma aprenda a obedecer. A minha vontade agora ela tem que obedecer ao meu espírito, e quando a sequência ela é obedecida, quando aquilo que Deus preparou é restabelecido, a gente anda de acordo com a normalidade do espírito. Então vem espírito, alma e corpo. Então o espírito onde habita o Espírito Santo, a intuição que traz a revelação do Espírito Santo ao nosso espírito. Aí a nossa mente é renovada pela palavra de Deus e a gente passa a expressar e a andar, e as nossas expressões e a nossa comunicação física do nosso corpo, ela passa a produzir aquilo que está no nosso espírito, porque a nossa mente foi renovada. Amém ou não amém? Amém. Então é uma sequência. O que significa a mente renovada? Não dá pra falar só que eu renovei a minha cabeça, não. Ela é renovada por conta da restauração que aconteceu no meu espírito, e agora eu entendo que quem tem que governar sobre mim é o Espírito Santo de Deus por meio do meu espírito.
Percebe? Deus não vai entrar na sua mente. A sua mente é uma função da sua alma. É você que usa a sua mente, é onde atua o seu livre-arbítrio. Você tem liberdade de fazer o que você quiser com a sua mente. Mas como você entregou a sua vida à cruz, você não tem mais essa liberdade, amém? Amém. Você entregou o seu livre-arbítrio na cruz, você entregou nas mãos de Jesus, falando, não quero mais viver de acordo com os meus pensamentos. Eu quero o que Deus tem para mim. Sua palavra. Aí Deus fala assim, então vai buscar na palavra, porque eu vou revelar no seu espírito o que você precisa fazer, Eliezer. Mas é sua mente que vai cooperar com o seu espírito para que isso aconteça no mundo físico. Amém? Amém. Mais perguntas? Um conselho para quem está vivendo e enfrentando uma tempestade mental no dia de hoje. Vamos lá, tempestade mental nos dias de hoje. O conselho que eu dou é o seguinte: a gente não tem poder sobre os pensamentos que vêm sobre a nossa mente, de impedi-los. A gente não impede eles de chegar na nossa mente. Mas nós temos o poder, por Deus e pela palavra nos concede isso, de vencermos e derrubarmos esses pensamentos que são contrários. O único jeito de quem está vivendo esse turbilhão na mente, que vai trazer segurança e a normalidade dessa mente, é a palavra de Deus, porque a palavra fala assim que a palavra de Deus é como uma âncora. Então acho que eu citei esse exemplo no programa passado e vou falar de novo, respondendo a pergunta. Imagine um navio em um mar revolto, ondas de 10, 15 metros, e esse navio está chacoalhando para todo lado. Imagine que você é esse navio que está sendo jogado para todos os lados, e ventania, e onda, e água, e você não sabe o que fazer, e a sensação é que você vai se afogar nessa tempestade. O que vai trazer sustentação para esse navio em meio a essa tempestade é a âncora. Imagine uma corrente descendo pelo navio, segurando uma âncora, e essa âncora encontra lugar firme no fundo do oceano, e ela segura esse navio em meio à tempestade. E essa âncora é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, o conselho para você que está vivendo nessa situação é: leia a palavra, mas antes de ler, chame o Espírito Santo. Porque a Bíblia é o único livro que, quando nós vamos ler, o autor está presente. Então você clama ao Espírito Santo: eu vou ler a tua palavra. Eu preciso de uma revelação, de uma palavra que vai falar ao meu espírito, ao meu coração, e vai trazer paz e me vai trazer segurança neste momento. Então, o que traz segurança em meio à turbulência, às tempestades que nós enfrentamos na nossa mente, é a palavra de Deus. Mais uma. De que maneira hoje os pais podem ajudar os filhos e jovens a protegerem a mente em um mundo tão barulhento e cheio de pressões? Gente, tentando ser bem didático nessa resposta aí, né? Nada tem comido mais, literalmente comido, a massa cinzenta dos nossos filhos, das nossas crianças e adolescentes, do que a tela. Passou de 58 minutos, segundo a ciência, começa a perder massa cinzenta, começa a emburrecer o ser humano. Então, uma das coisas é voltar às velhas práticas. Às raízes. Quais delas? Por exemplo, meu filho Benjamin essa semana está sem tela. Assiste um desenho ou outro na televisão, mas sem tablet, sem celular, zero. Essa semana é zero. Por quê? Para trabalhar a mente dele a uma normalidade. Porque a criança, quando ela fica muito tempo na tela, o adolescente fica muito tempo na tela, eles ficam acelerados e facilmente o tédio toma conta. Nada preenche. Porque você põe a atividade cerebral através de uma tela, de um celular, assim... Os estímulos, os estímulos, né? são muitos. A dopamina ali, você está subindo tela, assistindo vídeos, joguinhos, assistindo. O seu cérebro está ali, pá. A hora que você vai ver, você perdeu o controle da sua mente. E ao mesmo tempo que parece que você está preenchendo com alguma coisa, você está vazio. Você se desconecta Isso não só para criança. Não, né? Só para criança, né? Mas a pergunta foi para filhos. Para os filhos, mas tem muito adulto nessa condição hoje. Então você se desconecta dos relacionamentos
de verdade e se prende ao virtual e não é que só você se desconecta, você perde como é que é conversar com alguém, como é que é se relacionar com alguém, como é que é ler um livro físico. Sabe? Um livro papel mesmo. Tem muita leitura boa para as crianças. É trabalhoso, tá, gente? Não é nada fácil que eu tô falando aqui, não. Trampo. Não, é um trampo. Mas não deixe ao bel prazer. Ambientes também, né? Ambientes também. Nós não podemos secularizar a educação, terceirizar a educação dos nossos filhos. Não é escolinha de igreja que cria filho. Não é uma boa escola particular que educa seu filho. Ajuda. Não, ajuda, mas não é a essencial. responsabilidade de 99% de que seu filho vai ser futuramente, em sentido de mente, De pessoa, de né? pessoa, de caráter, aprende dentro de casa, com o papai e com a mamãe, ali sendo pai e mãe. Você vai ser amigo do seu filho? Claro que você vai ser amigo, mas antes de ser amigo, você é pai. Você é responsável. Se tem uma coisa que diante de Deus você vai dar conta, é dos seus filhos. Se tem uma coisa que você vai chegar lá e Deus vai cobrar de você, você fez cadastro. Cadê que eu te confiei? O Benjamin. Se tem uma coisa que nós vamos ser cobrados, é isso. Então não abra mão da Penso nisso educação. o dia todo. Por quê? É uma responsabilidade. Todo dia eu penso nisso. Não tenha dó. Tenha amor sempre. Nunca falte amor para construir. Nunca falte amor. Mas não tenha dó de tirar um celular, não tenha dó de cortar certas amizades, não tenha dó. Ambientes. Observe o seu filho, o comportamento, a mente que... Se olhar nos olhos da pessoa, você observa a mente... Gente, é sério que eu vou dizer aqui agora. Tô falando de discernimento espiritual, mas no olhar da pessoa, você percebe se a pessoa tem uma mente passiva ou não. Um olhar ofuscado. Tá conversando com você, mas tá olhando para baixo, para cima, não consegue ter um foco na atenção, ou foca demais em você, mas a cabeça tá longe. Então Você sério sabia, que nós a estamos gente falando tá aqui. com relacionamentos tão superficiais que a gente não tá se atentando às demonstrações do ser humano? A gente tá perdendo isso. E a tecnologia é uma das coisas que tá fazendo a gente perder essa sensibilidade de enxergar a outra pessoa também. As amizades, os filhos, o esposo, a esposa, os amigos, né? Às vezes a gente tem amigos passando por sérios problemas e a gente não consegue visualizar isso. A gente brinca entre nós, né? A nossa mesa, a mesa suprema. Quando todo mundo tá no celular ali, a gente fala assim, vamos fazer um grupo? Vamos fazer um grupo para nós conversar? Porque a gente também se distrai. Quando vai ver, tá todo mundo no Tá celular. todo mundo no celular Tá junto, né? Porque acontece, né? O pessoal acha que não acontece com a Tem gente, mais né? Acontece. tem mais uma pergunta. Eles acham que nós Pergunta. a quarta pessoa da Trindade. O que é fortaleza da mente? Paulo fala assim de sofismas. No caso de Paulo, ele está falando de construção de Satanás na nossa mente. É uma mentira que nós recebemos como verdade. Imagina uma fortaleza, um castelo que está com uma fortaleza em volta, um muro em volta. Então, fortaleza da mente, o que é? A gente dá lugar às mentiras, como se fosse verdade. E quando isso acontece, só sai essa mentira que nós recebemos como verdade, só sai da nossa mente por arrependimento. Gente, não tem tratamento que resolva isso, tá? Mentira que você recebeu como verdade, você precisa se arrepender. Porque a gente vê umas pessoas que a gente conversa com ela e ela tá errada, mas ela é convicta. Ela acredita. Ela acredita naquilo ali que ela tá falando. E você fala assim, eu nem vou discutir, porque ela acredita naquela acredita. mentira Foi ali. uma fortaleza que foi criada. Eu não vou falar de partido aqui, mas tem uma pessoa que mente aí da política. Mas, mano, ele acredita que aquilo é certo. É verdade. Fora que Então, leva um monte quando de gente você Ele leva um monte de gente junta. quando você Nós vemos recebe pessoinha. essa mentira como se fosse verdade, eu disse aqui que Satanás ele não vem com uma máquina gigante em cima da sua cabeça. Ele vem com um pedregulho, uma pedrica pequenininha
e vai construindo. Devagarzinho, né? Devagarzinho. E você pensa que aquilo é você que está pensando. Você pensa que é uma construção de pensamento. Você pensa que é uma cultura, é uma coisa... Às vezes é um negócio inteligente, trabalha o seu intelecto, trabalha o seu desejo. Então você está... Seu ego. Seu ego, você está confortável naquele pensamento que você deu... Porque muitas vezes a gente tá Lugar- construindo uma coisa que a gente quer, não que Deus mandou, É né? que você dá lugar a como se fosse uma mentira. E ele vai fechando essa construção, essa fortaleza, e ele mora ali dentro. Fica igual um iglu. Exatamente. Aí de dia, essa fortaleza da mente, fortaleza do pensamento, ele fica escondidinho lá dentro da sua mente. Quando você vai dormir à noite, ele sai. E faz Começa a construir e a fazer arruaça dentro da sua cabeça. Eu Então, tenho a um exemplo de A fortaleza. palavra de Deus é poderosa para destruir fortalezas, sofismas. Um exemplo. Eu não sou amado. Isso daí ela achou desde criança que ela não é amada. A pessoa pode receber o amor, mas interpreta de que forma? Estão fazendo isso por obrigação, né? Ela recebe o elogio, mas ela fala, eles só estão sendo educados. Ela não consegue consegue receber. receber aquilo, porque na mente dela ela criou uma fortaleza. uma fortaleza Construído, sobre né? isso. Então ela pode receber, pode... É igual uma pessoa que é traída. Todo mundo vai Mesma trair. coisa. Todo é uma mundo vai fortaleza que ela cria na cabeça dela. Entendeu? Então daí ela vai criando barreiras, né, sobre isso. Um exemplo simples, só pra... Tem mais pergunta ou Tem não? mais uma, só deixa eu achar aqui. Prioridade às perguntas. Bom, eu prefiro assim. A realidade mudou, mas a interpretação continua presa ao antigo padrão. Essa é uma fortaleza. Vejo que minha mente está paralisada em memórias antigas. Como desfazer isso? Ia brincar, mas não pode brincar, Não né? pode. É sério, né? É sério. A mente está paralisada em memórias antigas. Primeiro, É Selma. Selma, sempre vai ser Romanos 12. Você precisa apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, com intenção de fazer isso, para que você consiga renovar a sua mente pela palavra de Deus. E você vai trabalhar tanto a palavra de Deus a partir do sacrifício que é o seu corpo que você ofereceu a Deus, que essa palavra você vai começar a trabalhar os pensamentos através da palavra. Então, o meu conselho para você é Salmos. Mas não é só ler. Leia, comece a ler e a meditar. E a pedir graça para Deus para a construção de uma libertação dessa mente de memórias antigas. Nós vamos ao final do programa, que é daqui a pouquinho. Nossa, Já, você viu? daqui a pouquinho. Fazer uma oração. Selma, né? Selma. Para que as memórias que às vezes ela, pelo que eu entendi, ela vem como se for alguma coisa muito antiga, mas como se fosse ontem. E ela Eu acho que ela deve ter o sentimento ainda, né? aquilo domina ela, né? Então, Pode ser uma falta de perdão, falta de né? perdão, tem uma que dor, uma dor. algo que aconteceu. alguma trauma muito profundo, né, sobre o coração, sobre a mente. Então, as memórias, a palavra nos orienta, o profeta diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se aquilo que você está trazendo das suas memórias antigas não te traz esperança, você precisa eliminar. Não tem como você eliminar, falando de renovação da mente, essas memórias antigas, se você não tiver a palavra de Deus. Agora, se o caso for um pouco mais profundo, precisa de consagração, jejum, uma oração, um propósito específico para uma libertação. Sim, aí já entra. Entendeu? A gente pode falar um dia só de libertação. Né? Sim. E começar a olhar também se é algo do passado com uma perspectiva nova de Uma vida. perspectiva nova. Né? Precisa mudar o pensamento e a mente, né? Assim, Eu lembrei agora do nosso gráfico, né, de todas as conversas. Os pecados, tudo o que aconteceu no passado, os pecados foram perdoados por Cristo Jesus. Sim, verdade. Todos. Então você tem que ter uma convicção de perdão primeiro. Perdão. Depois,
uma convicção de que negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e siga a Cristo. Amém? A gente precisa entender também que esse lembrar das memórias precisa ver o jeito que ela tá lembrando. Sim. Porque se for acusatório, é Satanás que tá acusando. lembrando, acusando. Porque ele faz isso. Porque ele faz isso. Faz isso. Então é na oração mesmo. Porque tem memórias e memórias, né? Às vezes ela pensa e começa a alimentar também. Essa essa memória. então tem que ver o que tipo de O trabalho vai ser apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E pontos logo na sequência, renovando a sua mente pela palavra de Deus, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Márcia, vejo que vocês têm facilidade na leitura. Às vezes, tá, Márcia? Como sentir prazer na leitura bíblica? É a última. Nem sempre vai ter prazer, Tem dia que tem muito, né? entendeu? E tem dia a gente É a faz- mesma coisa de oração, nem sempre você tem prazer. É verdade. Às Tem- 3 horas eu quero dormir. eu Tem não dia quero que você orar. não quer, mas você vai mesmo assim. Nós vai mesmo assim. Nós perde hora também. Você constrói mesmo assim. Porque a leitura, o que que acontece? O nosso cérebro, ele é um órgão e a gente está falando hoje que não pode ser passivo, tem que ser ativo. Ativo. Imagine um músculo. Ixi, Você viu, Li? Viu, Li, ó? precisa ser alimentado. Ainda bem que não né? tá na tela lá, ainda bem que não tá na Exercício. tela. Ainda bem, Treinar, Adri. né? Quanto bom mais você exercita, mais forte você fica. Ou mais músculo você ganha. Você vai queimando os músculos aqui, vai e fortalecendo. O nosso cérebro, a leitura funciona da mesma maneira. É um exercício. Então, de repente, você está com um cérebro Atrofiado. atrofiado porque você não... Literalmente isso mesmo, atrofiado. Porque você não lê nada. Então vai ser dolorido fisicamente pro seu cérebro você começar uma Dói. leitura extensa. Não A vai cara ser. do Eric. Não é prazeroso. Dá um sono. Então você Dá tá o falando sono, de sentir prazer na leitura. Não é prazeroso. É um exercício que à medida que você vai fazendo, lê um pouquinho hoje, lê um pouquinho amanhã. Sabe lê um o que é pouquinho amanhã, prazeroso? Você vai tendo facilidade na leitura. Sabe que hora que é prazeroso? A hora que vem a revelação. Isso A mesmo. revelação. Mano, aí você fala assim, eu queria ler tudo agora. É isso aí. Por essa conta parte. da revelação que vem. Aí, por exemplo, você tá com um problema dentro de você, você vê que aquela palavra assim vem como remédio. Daí você vê que a sua mente ela expande. O Senhor faz você ter visão de futuro. O Senhor faz você perceber as coisas do dia a dia, espirituais, perceber as pessoas. Mas por conta da revelação. A hora que é prazerosa é um momento de contemplação e de revelação. Mas a hora de você fazer um mecânico... É literalmente um exercício. Se E você aparece está tudo, né? acostumado a exercitar o seu cérebro, ele vai tendo facilidade. E aparece tudo pra Estamos você falando fazer, do- e não- né? Estamos falando da parte fisiológica. Fisiológica. Agora, Espiritual. como nós estamos falando do homem espiritual, você vai ter um agravante aí. Além da parte Ai, física, é verdade. tem Satanás, os demônios que vão trabalhar para que você não consiga se Ler, exercitar fazer. na leitura. Isso é uma guerra. É uma As guerra pessoas não sabem o que na que é nossa guerra. mente. Isso é uma guerra na nossa mente. Isso é uma guerra Até de você gente chegar, grande. pegar a Bíblia, abrir e começar a ler. Você tá guerreando. É uma guerra de gente grande? É. Gente? Não é fácil, não. Acabou. Posso prosseguir? Pode, acabou aqui já. A Oi. minha sogra falou pra mim começar a ler Atos, que é bem divertido. Pode começar É a por história ele. da igreja, História da né? igreja, A história da igreja. Ele tá na história de Atos. Então leia. Você tá lendo, né? Tá. Fala Eu pra sua gosto de sogra, João você vai ver só. também. Fala pra sua sogra que você tá lendo, tá? O João tá lendo Filemon, que ele começou, né? Filemon. Tá junto com a gente aqui, por causa que é o que Paulo tá falando, né? Então, assim, a hora que ele vai fazer o devocional, a gente já traz a palavra que falou na rádio. Amém. Pra ele. Vamos pros finalmente? Vamos? Eu não sei se eu vou conseguir concluir hoje, tá, gente? Tá. Vamos Mas eu acho que dá encerrar. pra pincelar, pra fechar, dá pra pincelar, sim. Renovar a mente. Então, falando da libertação, né? Estamos falando de ganhar o terreno que foi perdido pela mente passiva e a mente que Satanás tentou dominar ali. Então, a libertação não acontece simplesmente
falando dos nossos pensamentos, tentando não pensar. Tô pensando alguma coisa ruim, então vou tentar não pensar. Porque se você tentar não pensar no elefante cor-de-rosa ali... Já pensei. Então, não é tentar não pensar. Acontece aprendendo a pensar de maneira diferente. Então, a renovação da nossa mente é uma substituição. É o que a gente tem conversado aqui. A gente substitui a mentira pela verdade, confusão pela palavra, passividade por discernimento, impulso por domínio próprio, imaginação descontrolada por pensamento submetido a Cristo. Amém? Depois você pode, se não pegou aí, você ouve o programa de novo, envia para mais alguém. Amém? Se faz sentido para você essas coisas que nós estamos falando aqui. E anote essas coisas. Porque não é, eu vou lutar, eu vou só tentar não pensar, não. Eu preciso pensar de um jeito que vai construir. Literalmente, imagine uma guerrinha entre dois seres ali dentro da sua cabeça, né? Não, eu preciso fortalecer esse aqui para vencer esse aqui. Eu não vou conseguir deixar de pensar nisso aqui, mas eu vou dar tanta força para esse aqui, que esse aqui vai engolir o outro. Você venceu aquele pensamento a partir da construção do seu pensamento pela mente renovada. Amém ou não amém? Amém. Então a mente deve cooperar com o espírito. Então nós estamos falando, mas nós já conversamos, na verdade, sobre isso, né? A mente... Posso passar? Senão não vai dar tempo, gente. A mente precisa ser iluminada pela palavra. A mente precisa permanecer ativa. Aqui chegamos ao contraste central do que nós estamos falando. Mente ativa. Quem estiver anotando aí, ela pensa, examina, compara, discerne, decide, avalia, aprende, lembra e questiona. Esse é o funcionamento normal de uma mente ativa. A mente passiva, ela simplesmente recebe. Você está recebendo ali. Não examina nada, você só vai aceitando o que está vindo na sua cabeça. Não discerne, não verifica, perde iniciativa e deixa outros pensarem por ela. Então, essa mente passiva. Por isso, maturidade espiritual não significa tornar-se intelectualmente passivo. Deus não deseja um crente sem pensamentos. Deseja um pensamento submetido a Cristo. Amém ou não amém? Amém. A mente e o espírito. Eu vou pro final, que senão não vai dar tempo. Não vai mesmo. Como saber se a minha mente está sendo governada pela minha alma? Alguns sinais para a reflexão. Quando a minha mente domina, preciso entender tudo antes de obedecer. Quando é sua mente que está dominando. Eu preciso entender tudo antes de eu obedecer, eu quero saber tudo certinho. Racionalizo aquilo que Deus já deixou claro. Minha interpretação dos fatos se torna minha verdade. Penso excessivamente e ajo pouco. Então eu fico pensando, mas na hora de agir, sumiu. Vivo preso ao passado. Imagino constantemente o futuro. Interpreto tudo segundo minhas emoções. Então essa é quando a minha mente domina. Quando a mente coopera com o espírito. Penso, mas também oro. Você pensa, você medita, mas você vai para a oração. Examino, mas também obedeço. Uso a razão sem colocá-la acima da palavra. Gente, tem a razão, você está com a razão, mas acima da razão está a palavra de Deus. Então a gente vai obedecer aquilo que a palavra nos orienta, mesmo quando vai ferir o fato de eu estar certo, de eu estar com a razão. Submeto minhas conclusões a Cristo. Busco a verdade antes de defender minha opinião. Amém ou não amém? Amém. Então, exercício prático, treinando a mente. Anote, você que está anotando, durante 7 dias, pegue um pensamento recorrente e faça 4 perguntas. Exercício prático para treinar a mente, tá bom? Qual pergunta? O que estou pensando? Sabe, os pensamentos sempre repete. Aquele pensamento que sempre está na sua cabeça e você
tá tentando, o que eu vou fazer com ele? Então você, primeiro, o que eu estou pensando? Você anote. Escreve exatamente o seu pensamento. 2. Qual é a evidência? O pensamento é baseado em fatos ou uma interpretação que eu tive de algum assunto? Teve algum fato que me leva a ficar pensando naquilo, ou eu estou interpretando uma situação e isso está fazendo eu pensar naquilo? 3. O que a palavra diz? Procure, sobre o que você está pensando, um relacionamento bíblico. Como eu relaciono isso que eu estou pensando com a palavra? Onde encaixa? Em que parte da Bíblia esse pensamento encaixa ou não encaixa? 4. Qual pensamento devo levar à obediência de Cristo? Substitua a mentira pela verdade. Percebe? A gente sempre cai nessa, tira a mentira e põe a verdade no lugar. Exemplo, pensamento. Exemplos, né? Um pensamento. Ninguém se importa comigo. Fato, estou me sentindo sozinho. É diferente. Sim ou não? Sim. Então, o pensamento que eu estou pensando é assim: ninguém se importa comigo. Ninguém quer saber de mim. E, na verdade, o fato que eu estou vivenciando aqui, estou me sentindo sozinho. Uma mentira, ninguém se importa comigo. Verdade, Deus não me abandona e posso buscar comunhão saudável com pessoas. Amém? Então, Deus nunca nos abandonou. Nunca. E a gente tem possibilidade de buscar comunhão saudável com as pessoas. Resposta: vou agir de acordo com a verdade, não de acordo com a minha interpretação. Amém ou não amém? Amém. Amém. Ficou algumas coisas para trás, mas eu quero terminar com um texto. Posso dar minhas considerações Claro, finais fica à aqui? vontade. Esse aqui é de Paul Washer, acho que é assim. Paul o nome. Washer. Paul Washer. Palavras de Paul Washer. Irmãos, nossa batalha ela é sobrenatural. Nosso inimigo é sobrenatural. Vocês acreditam sinceramente que vão conseguir avançar contra ele? Apenas com o intelecto? Com algumas preposições que nós aprendemos na teologia sistemática? Não lutamos contra carne e sangue, mas contra potestades, principados, potestades e domínios. Se Deus fosse levantar o véu, mesmo aqui nessa sala que nós estamos aqui, nós seríamos tomados de grande terror. Vocês acham que sistemas, estratégias e personalidades são suficientes para fazer avançar o reino contra inimigos como esse? E além disso, eles não estão apenas contra nós, mas recrutam homens sem consciência, que mentirão sobre a verdade, mentirão sobre Deus e mentirão sobre nós. Temos uma força tão grande contra nós que é absurdo pensar que vocês vão realizar qualquer coisa na carne. Muitas vezes clamo no meu coração, Paul Washer dizendo, quando os homens estão se preparando para sair a determinado campo para visitar missionários ou para fazer missões, estou sempre dizendo, lembre-se, lembre-se, lembre-se. Proclamação, oração e piedade. Essas são as armas da nossa guerra. Proclamação, oração e piedade. Temos um inimigo sobrenatural que exige armas sobrenaturais. Homens que são como Spurgeon. Disse que estão imersos nas Escrituras, que se você o cortasse, sangraria a Bíblia. De tanto que esses homens buscavam estar ligados a Deus. Homens cujos joelhos estão desgastados e quebrados pela intercessão, pela comunhão, pelo louvor, que habitam profunda e longamente com Deus. E então homens que levam a sério a ideia de uma vida piedosa, devemos saber até mesmo, a partir de 1 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 7, Tito capítulo 1, de versos 5 a 9, que o que está acima de todas as coisas para nós é um caráter piedoso e semelhante ao caráter de Cristo. Amém. Cristo é o nosso modelo.
Amém. Cristo é o nosso padrão. Ele é o nosso parâmetro. Eu não me comparo a nenhum homem. A régua é muito alta para todos nós. É Cristo. É Cristo. Amém? Então terminamos hoje aqui sobre... Eu terminei, né? Depois vocês dão as conclusões finais de vocês. É o análise da alma à mente. E a semana que vem vamos estar falando sobre análise da alma à vontade. Amém? Amém. Uma boa noite a todos. E passo para a Adri. Eide. Boa noite a Encerrando. todos, né? Nós estamos mais uma noite encerrando. O assunto na mesa ainda, se deixar, ainda a gente vai mais uns 3, 4 programas ainda, né? É um assunto muito interessante, muito edificante também. E uma boa noite a todos que estão nos ouvindo, né? Boa noite, mesa também, né? Boa noite. Boa noite. Noite. Boa noite, Li. Boa noite, mesa. Valeu por mais uma segunda-feira. Uma segunda-feira abençoada. E valeu, ouvintes, por mais uma vez estar aí com a gente aí. Depois tem o YouTube lá, né? Ficar esperto lá. Isso aí. Propagar aí a palavra de Deus. Amém. Boa noite, Eric. Boa noite. Deus abençoe a todos. Uma boa semana abençoada. É isso aí. Então ficamos por aqui com a nossa mesa, com esse assunto que nós conversamos hoje. Aí colocando mais uma pedrinha nessa construção que nós estamos fazendo a respeito da vida no espírito, ao homem espiritual. E muito obrigada pela sua companhia que ficou com a gente até agora. Segunda-feira a gente está aqui de novo falando um pouquinho mais da palavra. Nós somos Som do Céu, transmitidos pela Rádio da Capela FM 105,9, a Voz de Vinhedo. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação e até segunda-feira que vem. Deus abençoe! Tchau. Som do céu chegou, chegou, brilha forte, rei.